Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. A gente está trabalhando o período composto e antes de passar para uma apresentação mais específica do período composto, tratando aí logo de cara das nossas orações coordenadas, antes de mais nada, pergunta, né? Aquilo que não quer calar o seu coração. Eu vou colocar aqui um exemplo para a gente só dar uma retomada. Abre aqui, ó. Só para a gente dar uma retomada no nosso período composto por subordinação e por coordenação. Por quê? Porque tem gente que faz muitas vezes uma análise isolada, mas a coordenação e a subordinação, elas podem estar juntas. Por exemplo, vamos pensar assim, chegou, vírgula, observou, observou o homem que estava no balcão. Pronto, ou balcão não, balcão. Chegou, observou o homem que estava no balcão. Olha só, vamos pegar aqui nossa caneta vermelha. Chegou é o primeiro verbo, portanto, aqui primeira oração. Observou o homem que estava no balcão. Observou o segundo verbo. Observou o homem que estava no balcão, terceira oração. Ó, eita, que eu risquei o bonitinho aqui. Pronto, que estava no balcão, terceira oração. Chegou aí? Então, ó, preto, volta o preto. Chegou. Observou o homem. Se eu tivesse um ponto final, uma letra maiúscula aqui, poderia? Essa oração com essa aqui tem uma relação de dependência sintática? Não tem, né? Não tem. Elas são o quê? Coordenadas, ó. Coordenação. Coordenadas. Coordenadas. Ó, observou o homem. Uma relação de coordenação entre uma e outra. Agora, que estava no balcão? Quem estava no balcão? O homem. Olha como esse que retoma o homem. O que eu vou ter aqui, pessoal? Eu vou ter uma relação de subordinação. Eu não posso colocar um ponto final aqui entre essas duas, uma letra maiúscula, e dizer que não existe uma relação de dependência. Aqui existe uma relação de dependência. Aqui é aquela subordinada adjetiva restritiva, né? Neste terceiro caso. Aqui é uma coordenada sindética ligada a outra coordenada sindética. Então, eu tenho coordenação entre essas e subordinação aqui nesse último caso. Então, eu vou ter períodos que a gente chama, vamos colocar aqui, ó, é o período misto. Período misto. Ele é formado pelo quê? Coordenadas mais subordinadas. E ainda podemos ter até orações absolutas em algumas vezes, tá? Então, a coordenação e a subordinação, elas podem ainda coexistir no mesmo período. Por quê? Porque eu vou ter orações e é como se fosse um jogo, um quebra-cabeças, em que eu organizo essas informações de acordo com as peças que eu tenha ali em mãos. Se são só coordenadas, só coordenadas. Se é só subordinada, só subordinada. Mas se eu tenho coordenada e subordinada, eu organizo com coordenada e subordinada. Dessa forma aí, beleza? Então, entender essas relações é fundamental. Agora que eu já sei que a coordenada, ela é independente sintaticamente, ela não se prende a outra oração por questões sintáticas, eu tenho que saber como ela é chamada, como eu vou encontrar essa coordenada. Professora, se a gente tivesse que fazer um balanço, tivesse que entender melhor a quantidade de questões, para a gente poder se preparar melhor para concurso. O que eu deveria estudar mais? Você tem que estudar igual. Tá, mas o que é que cai mais? O que aparece mais em prova de concurso? As relações de subordinação. Claro que aparecem mais do que as relações de coordenação. As relações de coordenação, inclusive, são até mais simples, mas não estou dizendo com isso que sejam mais fáceis.
Não é nada disso que eu estou falando para você. Não confunda simplicidade com facilidade, são coisas diferentes. Mas as subordinadas aparecem com bastante frequência, bem mais do que as coordenadas, inclusive porque as provas de língua portuguesa, elas se apoiam em textos. Por se apoiarem em textos, elas apresentarão muito mais esses períodos compostos formados por subordinação, que a subordinação vai estar amarrando informação, não é isso? E aí a gente vai ter mais provas com esse tipo de conteúdo em decorrência dos textos que são utilizados para isso. Ok. Agora, vamos aprofundar um pouquinho, entender só um pouquinho mais as questões de coordenação, beleza? Vamos pegar aqui as canetinhas. Vamos começar falando das coordenadas. Abre aqui, Brasil. Primeira coisa que eu tenho que pensar e saber isso serve para as coordenadas. Elas vão se dividir em dois tipos iniciais. Chamamos primeiro de sindéticas e o segundo assindéticas. Olha que louca! Assindéticas. Sindéticas e assindéticas. Qual que é a ideia aqui, ó? Sindéticas com conjunção e as assindéticas sem conjunção. Então, eu vou partir desse princípio. E óbvio, né, ó, o A colocado aqui já me indica que é sem conjunção. De onde vem essa palavra sindética, assindética? Vou até colocar aqui, ó, vem de síndeto. Ai, subi na serra. Ô, meu filho, o que acontece? Síndeto. Síndeto é a mesma coisa que nexo, que conjunção, que conectivo. Conectivo. Então, eu vou ter essa ideia, tá? Por isso que é sindética e assindética. Elas se organizam dessa forma. Por exemplo, ó, vamos olhar aqui a anterior, tá vendo? Chegou, observou o homem. O que você tem aqui no meio, ó? Temos uma vírgula. Vamos pôr essa oração aqui, ó. Chegou, vírgula. Observou o homem. Eu não tenho conjunção. O que eu vou ter aqui neste caso? Eu só tenho essa pontuação, percebeu? Então, eu digo que são orações coordenadas assindéticas. Agora, quando eu coloco uma conexão aqui, por exemplo, vamos tirar aqui, ó, vermelho de novo. Se eu coloco chegou e observou o homem, opa, aí eu já vou ter uma outra nomenclatura, porque eu tenho uma conjunção aqui. Aí eu vou dizer que é as orações o quê? São coordenadas, é uma oração, vamos colocar aqui, ó, as duas, né? Essa aqui, ó, coordenada, e essa é uma coordenada sindética aditiva. Ó, vou te falar, professora, e a outra? A outra é a coordenada, porque não dá para ser as duas com essa nomenclatura? Não. Carrega, é assim, ó. Pensa o seguinte comigo. Quem carrega a conjunção é que leva a nomeação. Quem carrega a conjunção é que leva a nomeação. Então, a conjunção, ó, a conjunção, vamos pensar a conjunção. O que é a conjunção, Brasil? É que não tem aqui, minha vontade era que a gente tivesse, próxima vez eu vou trazer um negocinho. A conjunção nada mais é que um gancho. É uma amarração, é um gancho. O gancho, ele nunca parte lá da ponta para quem vai se amarrar a ele, não. Quem vai se amarrar é que precisa do gancho, certo? Então, o nome, quem carrega, é sempre quem carrega o gancho. Então, a conjunção, neste caso, ela não está com a primeira. Porque a primeira, ela é coordenada, ela não precisa de gancho nenhum. Você vai falar, pô, mas a outra também é coordenada. Ela também é. Ela não precisaria desse gancho, mas
ela não quer fazer parte, ela não quer fazer parte de uma construção de modo isolado, ela quer uma conexão, ela quer um conectivo para juntar em um único período. O que ela vai fazer? Ela vai carregar o gancho, que é a conjunção. Então, a nomeação, a nomenclatura, o nome leva sempre a oração, que carrega a conjunção. A oração que carrega a conjunção carrega também a nomeação, ok? Então, sempre que houver ali um conectivo, a conjunção, ela nunca vai estar com o anterior, a conjunção sempre está com quem vem depois, por causa do... Lembra da ideia de gancho, combinado? Então, tá. Dentro desses grupos, a gente vai separar. Se existem sindéticas, que são essas com conjunção, a gente vai ter aqui, ó, algumas informações, alguns grupos com efeitos de sentido. Então, eu vou ter valor semântico. Porque você vai perguntar assim, tá, se elas são coordenadas e elas não precisam da conjunção, por que elas existem, essas conjunções? Porque não existe entre as orações uma dependência chamada sintática. A gente já viu, não existe dependência sintática. Mas existirá entre essas orações uma relação semântica. E a relação semântica, quem carrega essa relação semântica é a conjunção, é o nosso conectivo. Ele que vai trazer esse valor semântico. Então, sintaticamente, ok, Brasil. Semanticamente, dá aqui uma conjunção para poder criar um sentidozinho aqui. Só uma conjunção para trazer um sentido. E aí a gente vai ter 5 possibilidades de sentido. Ah, então a gente só tem 5 conjunções? Não, a gente tem 5 possibilidades e dentro dessas 5 possibilidades a gente tem várias conjunções para cada uma delas. Vou mostrar algumas aqui para vocês. Bom, então tá. Vamos pensar já nessas nossas coordenadas, vamos abrir aqui, ó, chamadas coordenadas aditivas. Então, eu estou dentro do quê? Das orações do período composto. Aqui no período composto estou no período composto por coordenação. Nessas relações de coordenação temos sindéticas e assindéticas. Dentre essas relações eu tenho as sindéticas, que são essas que carregam o conectivo. E por carregarem o conectivo, aqui eu tenho as aditivas. Então, vamos pensar com relação aos conectivos. Como é que funcionarão os conectivos das nossas coordenadas aditivas? Vou colocar uma listinha. E, o NEM, a duplinha. Não só mas também. Não só fez isso, mas também fez aquilo. Ou então, não apenas fez tal coisa, como também fez a outra coisa. Percebeu? Então, vamos pegar aqui um exemplo preto. Ó. Eu encontrei João na rua, mas também encontrei Maria. Ó, aqui eu já vou abrir para você e dizer, tá vendo que se você decora conjunção, aqui você cai. Eu encontrei João. Oh, eu encontrei João, não. O que eu coloquei não? Eu encontrei João. Deixa eu pegar aqui. Louca, véia. Eu encontrei João na rua, mas também encontrei Maria. Eu encontrei João na rua, mas também encontrei Maria. O que eu vou ter aqui? Olha como o efeito semântico modifica se o cara decora. Quando ele olha um mas
depois de uma vírgula, é comum que ele pense o quê? Adversativo. Eu encontrei João na rua, porém, também encontrei Maria. Não é um porém, mas aqui no sentido de adversidade, não. Eu encontrei João na rua, mas também encontrei Maria. Eu encontrei João na rua e também encontrei Maria. Essa seria a ideia colocada aqui, percebeu? Então, eu tenho aqui um valor semântico diverso. É um valor semântico diverso. Vai depender do contexto. Ah, então quer dizer que isso aí vai ser sempre dessa forma? Não. Pode ser que no contexto exista sim uma oposição entre encontrar João e encontrar Maria. Do tipo, eu encontrei João, porém, também encontrei Maria. Todavia, entretanto, encontrei Maria. Pode ter uma ideia de oposição, mas não é o caso aqui. Então, eu não posso simplesmente decorar. Gente, o e o mas, eles vivem trocando de função. Ih, vou colocar daqui a pouco um e com valor de mas, para você perceber. Aqui é um mais com valor de e. Claro que a relação entre as orações continua a mesma. Não existe dependência aqui no aspecto sintático, existe uma relação semântica. Poderia facilitar, eu quis complicar aqui, mas a gente poderia ter até exemplos mais simples. Por exemplo, vamos colocar até com o uso do nem. Eu não fiz a tarefa, nem resolvi, ou melhor, nem escrevi a redação. Ô, meu filho, abandonado de Deus. Eu não fiz a tarefa, nem escrevi a redação. Quer dizer, não fez o quê, gente? As duas coisas. A tarefa e escrever o quê? A redação. Percebeu que esse nem colocado aqui, ele estabelece essa junção? Quer dizer, a pessoa não fez as duas coisas? Então, perceba que há uma relação de sentido, porém, não há uma relação de sintaxe. Eu não fiz a tarefa, ponto. Não escrevi a redação, ponto. Poderia ser assim? Poderia, mas a junção traz esse valor semântico, esse efeito de sentido. Então, a ideia é justamente que você perceba isso. Deixa eu abrir para você enxergar bonitinho o exemplo. Eu não fiz a tarefa, nem escrevi a redação. Ok? Percebeu? Percebeu aqui? Então, eu vou ter aqui, nessa construção, as nossas chamadas coordenadas aditivas. Beleza, vamos deixar aí na tela. Vamos falar das nossas adversativas. Vamos colocar aqui, ó. Opa, cadê o vermelho? Aqui, já tá no vermelho. Quais são os nossos conectivos? No que diz respeito aí às nossas adversativas. Ah, você conhece. Mas, contudo, entretanto, todavia, porém, são alguns dos casos mais comuns, né? Vamos colocar uns causos aqui, alguns exemplitos. Ó, ele estudou por muito tempo. Ai, não, ficou ruim tempo. Por muito tempo, vírgula. Contudo, não acertou muitas questões. Um exemplo, tá? E, ó, cuidado, pessoal, Brasil, na escrita desse contudo, gente. Porque eu já vi gente fazer assim, ó, contudo, ele... Gente, contudo é alguém que tem tudo, né? Que está com todas as coisas, aí é contudo. Se não, é esse aqui de cima, que é o nosso conectivo.
Ele estudou por muito tempo, contudo, não acertou muitas questões. Perceba aqui que a gente vai ter um sentido ou um valor de oposição. Ou seja, um valor de contraste. Um valor de contraste, de oposição, de diferenciação. Nossa, contraste ficou horrível. Deixa eu reescrever isso aí. Contraste. Não ficou muito melhor, mas tá bom, né? Então, eu vou ter o quê? Ó? Eu vou ter esse valor de oposição, de ideia contrária. O que que eu tenho? Eu espero uma coisa e essa expectativa se rompe porque acontece justamente o contrário. A ideia da adversativa é essa. Professora, se eu tivesse que... Escolhe aí alguma das adversativas que cai muito. Alguma das coordenadas que caem muito. As adversativas. As adversativas caem muito por causa deste valor semântico, que ela vem impregnada, carregada desse sentido, de oposição, de contraste. O que bancas gostam de fazer? De substituir conectivos. Tira um entretanto e coloca um portanto. Completamente diferente. Entretanto e portanto, mas, professora, termina com anto, as duas, ó, até a parte fonética é possível. Eu quero matar você. Por quê? Não, gente, não é porque é parecido que vai ter o mesmo valor. Entretanto, enquanto, portanto, porquanto, ó, tudo terminado em anto. E cada um tá num grau ali, num lugar específico diferente, né? Lógico, não dá para levar em consideração essa terminação, não. A gente não vai por analogia de questão fonética, pelo amor de Deus. Não vá por analogia de questão fonética. Então, tá. Aditiva, alternativa. Vamos abrir aqui para você. Aditiva e alternativa. E agora, Brasil dos nossos brasileiros, o que nós temos? Coordenadas alternativas. Vamos passar aqui, ó. Alternativas. Vamos botar aqui os principais conectivos que a gente tem nas nossas alternativas. Vamos colocar aqui em cima também. Conectivos. O clássico ou, o ora, o seja, mas não é verbo, aqui não vai ser. O quer, né? Quer você seja isso, quer você seja aquilo, quer você fale com ele, quer você não fale com ele. Ó, vamos colocar alguns exemplos. Aqui. João estuda ou trabalha no domingo. Então, ó, dá para ser até de outra forma. Ou João estuda, ou João trabalha no domingo. Pega a nossa vermelha de novo. Olha lá. Ou João estuda ou trabalha no domingo. Então, eu tenho um ou aqui só. Ó o nosso verbo aqui, ó o outro verbo aqui. João estuda ou João trabalha no domingo. Então, percebe que a relação de alternativa aqui, ela é de exclusão, ou uma coisa ou outra, né? Exclusão. Às vezes a gente tem uma relação de adição, mas aí a gente vai trabalhar lá na concordância verbal. Eita! Exclusão. Acho que melhorou um pouquinho. Agora, eu posso ter na alternativa o conectivo nas duas orações coordenadas. Mas você falou que só naquela que carrega, que é sempre a de trás, A gente vai ter exceção aqui para as coordenadas alternativas, porque elas podem carregar as duas conjunções, cada uma em uma oração. Ou João estuda, ou João trabalha no domingo. Então, veja, também, aqui a gente vai ter por exclusão, né? Estudar ou trabalhar. Também é por exclusão.
com relação à situação do João. Mas, com relação às orações, ó, o uso do ou uma vez ou o ou duas vezes, ora João estuda, ora João trabalha, poderia ser também, né? Então, eu teria aqui a construção que, de fato, mostra que eu posso ter mais do que um conectivo nas nossas coordenadas alternativas. E, ó, essas coordenadas alternativas, deixa eu abrir aqui para você. Essas coordenadas alternativas, a gente tem que entender bem só essas relações com relação, você gostou? Essas relações no que diz respeito a esses elementos, como eles se comportam, principalmente ao conectivo. Por quê? Porque tem gente que estuda raciocínio lógico e acaba trazendo a mesma regra para o português. Serve em algumas situações, mas em outras não, porque eu vou ter funções diferentes para algumas das conjunções. O ou é um exemplo de que vai depender muito do contexto. Eu não posso fazer a mesma regra de RLM aqui, sabe? Aquela mesma regra lá, eu vou usar aqui. Ou no conjunto, caso sei que lá, se João é a mulher, Maria é homem, ou não sei, aquelas coisas lá, não vou dizer retardar, mas enfim, doidas. Né? Então, não pense, a conjunção lá é uma coisa, a conjunção aqui é outra. Não vou meter o bedelho lá, embora exista uma relação de sentido que eu já sei. Mas, esquece, vamos estudar isso daqui, entender bem isso daqui, combinado? Claro que não acabou ainda. A gente ainda tem que bater todas as outras coordenadas e mais ainda alguns exercícios pancada, combinado? Combinado. Não saia daí. Ficam aí as nossas dicas. Nos vemos no próximo encontro. Falou, valeu!